paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano Purcotti, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez, irmão Márcio. Verdade, gravar aí Fabiano. mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa amada Escola Bíblica Dominical, né? E dando prosseguimento mais uma vez ao segundo trimestre de 2021, vale sempre destacar, né, que estamos estudando a respeito aí de dons espirituais e dons ministeriais. E já estamos no bloco aí que estuda a respeito dos dons ministeriais, né, irmão Márcio? Exato. Semana passada falamos a respeito do ministério de apóstolo e hoje vamos falar a respeito do ministério de profeta. Então, vamos tentar aí, né, irmão Márcio, nessa aula aí, desvendar aí algumas dúvidas que os irmãos têm com relação ao ministério de profeta, porque existe até um pouco de confusão, né? Sim, Entre o ministério de profeta, dom de profecia. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, né, irmão Márcio? Tem diferenças, né? Ofício de profeta. Ofício de profeta. Então são inúmeras aí características, né, que diferenciam um do outro. Né? Acho que até é bom, né, irmão Márcio, antes de nós entrar na aula, nós já poder aí identificar, né, algumas diferenças, né, entre dom ministerial, dom de profecias, né, para o aluno poder entender mais ou menos qual que é a diferença, né, para não ter confusão. Que dom de profecia nós já estudamos lá no comecinho, né? Já estudamos. Lá na lição 5, lá sobre os dons espirituais. E hoje dom de profecia usado a partir do Novo Testamento. Exatamente. Que é o dom, o presente que Deus dá à pessoa para aquilo que é útil para a obra dele. Então, dom de profecia, que pode acontecer a qualquer momento, conforme a vontade de Deus. Exatamente. E para aquilo que é preciso. Exatamente. E é operado através da manifestação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E Deus, através ali do batismo no Espírito Santo, a pessoa abre as portas para os dons espirituais e um desses dons é o dom de profecia. Exato. Que Deus vai usar no momento em que ele precisar, que ele achar que precisa, ele vai usar aquele servo que tem esse dom de profecia, que é diferente do dom ministerial. Exato. O que nós chamamos de profeta também, né? Exatamente. Porque é porta-voz de Deus, né? Ele está falando aquilo que Deus falou, que pediu ou mandou ele falar. Exatamente. O ministério do profeta também é o profeta aqui, só que o ministério daí já é constituído, né? Exato, uma vocação. Uma vocação, um chamado para o ministério. Chamado para um trabalho específico, né? Isso. Ser desempenhado aqui na obra de Deus. É como nós comentamos um pouco na aula passada, irmão Márcio, que é a diferença entre dons espirituais e dons ministeriais. Enquanto que os dons espirituais são aí para edificação do corpo de Cristo, os dons ministeriais são mais aí para guiar a igreja de Cristo, né? Para conduzir a igreja de Cristo. Exatamente. Mas só um pouquinho, professor Fabiano, voltando, falar um pouquinho do profeta do Antigo Testamento, né? Que era o chamado profeta de ofício, que tem a instituição, a organização a partir do profeta Samuel, a partir de Samuel. Mas a primeira pessoa a ser chamada de profeta na Bíblia, Fabiano, foi Abraão. Está lá em Gênesis 20. Mas o primeiro que profetizou na Bíblia foi Enoque. Aquele que andou com Deus. Gênesis 5 fala sobre ele. E quem nos informa isso é Judas. Judas, que era o meio-irmão de Jesus, que escreveu uma carta, que está lá perto do Apocalipse, lá na sua carta, no versículo 14, ele vai dizer: e Enoque profetizou. Então veja, a profecia vem de muito longe. Então, Abraão foi o primeiro que Deus falou. Deus disse ao rei lá, falou: Abraão é profeta, mas Enoque já tinha profetizado. E aí ela vai se constituir, depois passa por Moisés, um grande profeta, né? Mas ele se constitui mesmo como uma organização de profeta, e aí vem as escolas de profetas a partir de Samuel, e vai até Malaquias, aí cessa ali. Aí aparece, nós começamos o Novo Testamento já com João Batista, que foi o último dos profetas com ofício. Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas. Foi o último e maior de todos os profetas. Ali termina então o profeta de ofício, aquele que, como eu costumo dizer, tinha carteira assinada de profeta. Ele era um profissional da profecia, um profeta. E aí nós entramos na nova aliança. Todas as profecias se cumpriram em Jesus. Ele é o maior dos profetas. Então, por isso que do Novo Testamento não precisa mais aquele profeta de ofício. Agora a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele deu dons aos homens e também deu dons ministeriais. Exatamente, irmão Márcio.
Então veja, não é difícil não de é entender. Difícil, Né? não, é só separar. Saber separar certinho ali o profeta do Antigo, que a lição vai falar um pouco sobre o profeta do Antigo Testamento. Ali no Novo Testamento começou ali acabou com João Batista, e aí veio os dons espirituais, né? E é bom falar então, isso, Fabiano, porque tem um grupo de pessoas por aí, Brasil afora, que ainda quer manter o ministério profético igual ao do Antigo Testamento. E não tem mais, né? Não existe mais isso. Não. Aí você vai voltar lá para o Antigo Testamento, o Márcio, vai aí não dá valor ao sacrifício de Cristo. Exato. Né? Exatamente. Cristo veio já para cumprir as leis. Outra coisa interessante, Fabiano, é que os profetas do Antigo Testamento, eles vinham acrescentando o que já tinha. A partir de Samuel, que foi organizado, já tinha a lei. A lei foi escrita por Moisés, a mão de Deus. Então eles vinham trazendo algo mais na lei que falava sobre o Messias, sobre Jesus. Exato. Com a vinda de Jesus, não é preciso acrescentar mais nada, ele já veio. Né? Então, qual era a função dos profetas do Antigo Testamento? Eles falavam contra a injustiça social, eles falavam contra a corrupção na política, a corrupção na polícia, enfim, tudo que nós temos hoje já tinha lá. Então era papel do profeta se levantar contra, ele tinha uma voz, levantar a voz contra isso. Porém, Fabiano, eles não eram popular, eles eram mal vistos, eles eram perseguidos, eles eram desprezados, eles eram humilhados, ninguém gostava de um profeta, porque poucas pessoas gostam de quem fala a verdade. Fala a verdade, exatamente, isso que é comentar, irmão Márcio. Nos nossos dias mesmo, se eu estou passando por algum problema, se me esclarece, Fabiano, é assim, eu vou entender porque você é meu amigo, nós somos irmãos em Cristo, que você está me exortando. Mas nem todos pensam assim. Exato. Às vezes você está mostrando para a pessoa não vai gostar e vai te virar a cara, vai te perseguir. E era assim com os profetas também. Então, Fabiano, daí esse pessoal que eu estou falando aqui, que gosta de ostentar esse dom de profeta, eles não querem ser impopular, não. Eles querem estar exatamente... Né? Tem uns por aí que gostam de estar ungindo governadores, presidente da república, senador, enfim, ele quer estar lá no topo. Ele quer andar junto com essas autoridades. Só que o profeta, aquele que Deus levantava, ele ia para dentro do poço, jogavam ele na cisterna, amarravam ele, prendiam, batiam, etc. E hoje, né, irmão Márcio, com essa era tecnológica que nós estamos vivendo, né? Hoje é muito comum a gente ter os profetas do Facebook. Sim, né? Temos os profetas midiáticos. Eles marcam um horário, que nesse horário eles vão estar lá profetizando, orando e profetizando a sua vida, com um horário marcado. Exato. E depois o que eles vão lá? Vão ver os likes. Vamos ver quem compartilhou, vamos ver os comentários, mas só os comentários bons. Se tiver algum comentário de crítica, aí já vai em cima. E agora tem um sistema lá, Fabiano, eu não entendo muito bem, mas eu já vi que dependendo da pergunta você tem que pagar. Para fazer a pergunta você paga uma quantia, eles respondem a pergunta. Exatamente. Tem pergunta que não pagou nada, eles não respondem. Exatamente. Só para deixar bem claro aqui, Fabiano, nessa nossa aula, nós não somos contra a profecia, o dom de profecia, o ministério de profeta, de jeito nenhum, não é isso, Fabiano? Com certeza. O que nós estamos tentando trazer aqui para os nossos alunos e alunas da escola dominical é um alerta contra esses falsários que estão por aí. Nós estamos tentando trazer, estamos mostrando o que a palavra de Deus diz, mas não somos contra jamais. Nós estamos aqui justamente para ensinar aquilo que a palavra de Deus quer ensinar. Exato, né? Exatamente. O próprio Jesus falou assim que o povo aí está padecendo por falta de conhecimento. Então, se você estudar a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus que está te mostrando, você não vai cair em armadilha. Não. A igreja que é muito bem ensinada, ela não é enganada por ninguém. Não é. E por isso que nós estamos aqui hoje, exatamente para falar um pouco sobre esse ministério de profeta aí que tantas pessoas aí estão aí usurpando, estão se aproveitando, né, para ganhar dinheiro, para ganhar aí multidões de pessoas, né? O nosso texto áureo da lição está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: "E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas." Que interessante, né, irmão Márcio, nesse texto áureo aqui, né, que a Deus colocou uns na igreja, né? Sim. Então não são os homens que escolhem, né? Escolhem essa ou aquela função. Não, é Deus quem escolhe. É Deus quem capacita, é Deus que vai lá e te mostra, não vai ser, você vai trabalhar aqui.
É assim que funciona. E também, aproveitando, não é todos os crentes que recebem ministérios na igreja. Não, são alguns, né? Não é todos que recebem o ministério de profeta. Nós falávamos sobre isso, né, Fabiano? Nós recebemos o ministério do ensino. Exato. Não somos, no sentido da palavra profeta, nós não recebemos o ministério de profeta. No caso, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, como o pastor da igreja, que guia a igreja, que conduz a igreja. Mas nós recebemos o de ensino, o que não nos impossibilita de pregar a palavra, Exato. de ensinar, mas Sim. sempre voltado para o ensino, que é o dom Exato. é o dom e o ministério que Deus nos deu. Então, que nós temos, exatamente. É isso mesmo, Márcio. A nossa verdade prática diz assim: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos nossos dias atuais. E com verdade. certeza, né, irmão Márcio? Eu até destaquei aqui o versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17, que diz assim: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então olha a importância desse ministério de profeta dentro da igreja. Se não tiver ali o profeta a pregar a palavra, para falar sobre o sacrifício de Cristo, para falar sobre esse evangelho, como que o descrente vai conseguir se converter se não tem ninguém para pregar? Verdade. Veja que em Provérbios tem um versículo que diz que faltando profecia o povo se corrompe. Se corrompe. Então ele está falando nesse sentido, do ensinamento, Exato. da proclamação do evangelho. Ministério, como está a nossa lição aqui, Fabiano, ministério de profeta. Ministério quer dizer o quê? Trabalho. Trabalho. Ministério é trabalho. Tomou esse outro jeito de hoje, se fala aí, por exemplo, na área da política, o ministro é uma pessoa lá do primeiro escalão, mas a palavra ministério e ministro na Bíblia quer dizer trabalho. Exato. E muito trabalho. Muito trabalho. É uma palavra só bonita, labor. Uma palavra bonita, né? Ministério. Você enche a boca para falar. Mas é trabalho. Mas você tem que ver que é trabalho. Então, eu trabalho na igreja lá, eu sou do ministério de louvor, sou do ministério de dança, sou do ministério de adoração. Então, você tem que saber que se faz parte desse ministério, se foi chamado por Deus, se foi capacitado por Deus realmente, então você tem que trabalhar. Verdade. Quando você tiver o culto na igreja, você tem que estar lá para trabalhar, para fazer a tua parte. Você vê como essa lição é maravilhosa. Imagine na sala de aula, que o aluno pode perguntar para o professor. Exato. Ela fica mais ainda, né? Você vê, Fabiano, você falou minutos atrás aqui que é Deus que chama, Deus que escolhe para aquele lugar na igreja para trabalhar. E é verdade. Você vê, porque tudo é ministério. Exato. Quem trabalha no som da igreja, ele tem que entender que ele recebeu um ministério de Deus, um trabalho para trabalhar naquele som. E ele tem que trabalhar para Deus. Se você pegar uma pessoa que não tenha o ministério para trabalhar lá fora, Fabiano, cuidando do estacionamento, dos veículos, trabalhando nos arredores da igreja para que o culto aconteça aqui muita tranquilidade, não dá certo. Então, até Deus chama para tudo. A obra de Deus, Ele cuida. Então, Ele chama a pessoa certa para ficar no estacionamento, para ficar na porta, para ficar em todos os lugares. Exatamente. Agora, a pessoa tem que entender isso e trabalhar como para Deus. Exatamente. Interessante até, irmão Marcos. Estava conversando com um irmão nosso aqui da igreja esse tempo, e ele falou a respeito de um irmãozinho lá no interior onde ele morava, que ele cuidava do estacionamento. Lá o estacionamento era de bicicleta, como era no interior, só bicicleta. Sim. E o pastor falou assim: chama lá o irmão, lá fulano, para ele ficar aqui com nós, aqui no púlpito, né? Ficar aqui lá dentro da igreja, que você fica lá fora. E o irmão chegou lá e falou: irmão, o pastor está te chamando. Não, irmão. Eu fui chamado por Deus para cuidar das bicicletas. Eu entendo que o meu ministério é esse aqui, ó, cuidar das bicicletas aqui fora. Eu agradeço o convite do pastor, mas não, o meu ministério é aqui. Então Deus chamou ele para cuidar do estacionamento, para cuidar da bicicleta. E é assim que a obra de Deus funciona. É um ministério. Exatamente. O galardão vai ser igual para todos, para aquele que está pregando para a multidão, como para quem está lá fora no frio, cuidando do automóvel, dos automóveis e das pessoas, garantindo a segurança de quem está aqui dentro da igreja, cuidando, ajudando, né? Porque a segurança mesmo é Deus quem faz. Mas então, nós estamos mostrando que às vezes as pessoas acham que eu tenho um trabalho tão pequeno na igreja, tão insignificante, eu nem vou hoje. Não, você faz muita falta, sabe por quê? Porque você recebeu de Deus. Exato. Então você tem que chegar para Deus e falar para Ele que você não quer mais. Com certeza, bem assim. Mas se você recebeu de Deus, vai fazer. Nós somos professores, Fabiano, de 10, de 100, de 1000, de 50 e de um aluno também. Exato.
de um aluno também. Nós temos que ministrar aula com alegria, com prazer e dedicação, porque é o nosso ministério. Com certeza, irmão Márcio. Muito bom. A nossa leitura bíblica em classe, que serve como base da lição de hoje, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Versículo 12, do versículo 27 ao 29, e também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Quero destacar aqui, irmão Márcio, lá em Efésios, no capítulo 4, o versículo 12 e o 13, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade, olha que interessante. Aperfeiçoamento dos santos, né? Não somos canonizados, não somos santos, já não tem, né, o romanismo é que faz a canonização da pessoa, esse aqui é um santo. Não, santo na Bíblia quer dizer separado para Deus. Então nós precisamos ser aperfeiçoados. E o profeta, aquele que é chamado, que tem o ministério, é para nos ajudar nesse aperfeiçoamento, nessa edificação, nessa construção juntos. É para o aperfeiçoamento dos crentes, é para um ajudar o outro. Interessante também, Fabiano, que o profeta, o critério ordinário é que a pessoa que recebe o ministério, ele seja usado por Deus e esteja em comunhão com Deus. Comunhão, com certeza. Que ele tenha essa comunhão com Deus, para que ele possa nos trazer os bons conselhos de Deus. Exato. Porque que nós estamos vendo muitas vezes por aí, profetas, profetizam, enfim, trazendo maus conselhos, aquilo que Deus não trouxe, né? Por exemplo, você vem falar para mim que está com um problema de relacionamento com alguma pessoa, e eu digo para você, deixa isso para lá, tem que, na primeira oportunidade que você puder, vingue-se. Isso é um conselho bom ou é um conselho ruim? Isso é um conselho de Satanás, não é de Deus. E a gente ouve isso. Verdade. Então o profeta também, ele tem que estar em comunhão com Deus, ele tem que receber de Deus e trazer os bons conselhos, é isso que a Bíblia diz. Mesmo assim, né, trazendo bons conselhos, a gente tem que filtrar. Tem que pela filtrar, palavra de Deus. Exatamente. Tem que filtrar pela palavra de Deus, a gente não pode acreditar em tudo que as pessoas falam pra gente. Não. Inclusive nessa aula nossa aqui. Exato. Eu gostei de um comentário que você fez essa semana de uma leitura, né, bíblica, e você citou os bereanos, os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo estava pregando. Quem era Paulo? Nem né? mesmo o apóstolo Paulo. E eles foram assim, mesmo eles foram conferir para ver se que Paulo estava falando dos profetas. Se até o próprio apóstolo Paulo teve que passar por esse crivo, imagine nós então. E é muito bom. Quilômetros de distância. Porque a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Exato. Nós estamos aqui para interpretá-la. O objetivo geral da aula de hoje, queridos, é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Os objetivos específicos é descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Esse é no último ponto da lição que vai falar bastante, né? A nossa introdução diz assim: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja, de qualquer tempo e de qualquer lugar. Ou como nós já comentamos, né? É essencial para igrejas nos dias atuais. Né? Exatamente. Sem um profeta dentro da igreja... principalmente, como eu disse, que tenha comunhão com Deus. Exato. Que traga os conselhos de Deus. E também é interessante, professor Fabiano, a Bíblia, é interessante falar que a Bíblia é a nossa maior profecia. Mas Deus levanta e usa seus porta-vozes para revelar a sua mensagem ao seu povo. Mas a Bíblia Sagrada é a maior profecia. Com certeza. O ponto 1 da lição vem falar a respeito do profeta do Antigo Testamento. Já falamos alguma coisa, né, sobre o profeta do Antigo Testamento. Só o conceito aqui que a lição destaca. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Era o porta-voz de Deus, né, como nós já falamos. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador, que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita, até mesmo a povos ou nações estranhas.
Ao longo da história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. E aqui temos vários profetas, né, que nós já destacamos, né? Samuel, Eliseu, Elias, a profetisa Uda, e muitos outros profetas literários, Isaías, Jeremias e Daniel, e tantos outros, né, irmão Márcio? Se for para nós destacar aqui todos eles, nós vamos ficar aqui a aula só falando deles. É só o profeta literário, porque eles escreveram seus livros, né? Sim. E os não literários é aqueles, por exemplo, Elias, Eliseu, não tem um livro que eles escreveram, mas está ali, a história deles está narrada nos livros. Mas eles não foram escritores de livro, então por isso que eles não são literários. Exatamente. Aqui no subtópico 2 vem falar a respeito do ofício do profeta do Antigo Testamento. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertência divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Esse era o chavão, né? Sim. Dos profetas do Antigo Testamento. Né? Quando ele vinha com essa palavra, porque era Deus que estava falando. Sim. Era a forma como Deus falava com o povo através dos profetas. Já falamos na aula passada, vamos repetir. No Novo Testamento já não tem mais essa expressão. Aí tem Jesus dizendo, em verdade vos digo, porque ele, todas as profecias se cumpriram nele. Então ele é o maior profeta. Então ele não diz em momento algum, veio a mim a palavra do Senhor, porque ele é o Senhor. Exato. Então ele diz, em verdade vos digo. E aqui a lição fala, né, a respeito que os profetas emitiam conselhos e advertências divinas. Um bom exemplo a respeito lá de Zorobabel, né? Sim. Quando Zorobabel retornou lá da Babilônia para a reconstrução do templo, eles enfrentaram várias dificuldades e perseguições e chegou um momento que ele parou a obra, né? Uhum. Todos eles pararam. Pararam O que Deus fez? Enviou os profetas. Sim, os verdadeiros. Os verdadeiros profetas, porque tinha os falsos profetas que falsos. estavam lá. Foi por causa dos falsos que eles pararam, Exato. né? Eles se amedrontaram. E Deus mandou os verdadeiros profetas lá para falar, não parem, continuem, vocês são os líderes. Então, Deus envia os profetas para falar primeiro com os líderes. Os líderes. Olha que interessante isso, irmão Márcio, para nossos dias. Primeiro chacoalhou os líderes, para aí a obra voltar. Exato. Então, nos nossos dias, se a igreja está passando por alguma dificuldade, Deus vai falar com quem primeiro, irmão Márcio? Tem que falar com o líder. Com os líderes. Ele vai falar com o líder. A responsabilidade é da liderança. Você veja que em Apocalipse, lá nas cartas das igrejas, é sempre endereçada ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Responsável. Deus vai falar com ele. Por quê? É o que nós falamos agora, ele recebeu o ministério de profeta. Exato. Então ele tem que conduzir a igreja. Interessante, Fabiano, lembrei agora, o dom de profecia, que já estudamos, o dom de profecia, Deus usa para aquilo que é necessário para a igreja local, tá? Mas não serve para guiar a igreja, nem o coletivo, nem uma pessoa individual. Agora, o ministério de profeta, sim, o profeta que tem um ministério de profeta, que nós já falamos no caso do pastor, do evangelista, aquele que está na frente de um trabalho, que Deus chamou ele pode guiar a igreja através da palavra de Deus, mas ele é o porta-voz, ele que pode guiar. Tem muitas pessoas, Fabiano, e eu conheço algumas, que não trocam a lâmpada em casa sem consultar o profeta. E isso está errado, claro que é perigoso. Eu conheço uma que há tempos atrás, até para trocar o carro, o profeta tinha que falar a loja, a cor do carro. Por quê? Porque são pessoas que não querem a sã, verdadeira palavra de Deus. Daí vamos perguntar para a pessoa. E não é para isso, né? Não é para nos guiar. Com certeza. Muito perigoso. E infelizmente, como nós já comentamos no começo da aula, que o objetivo da escola dominical é ensinar. Que realmente a palavra de Deus quer nos falar. Tem pessoas que não sentam aqui no banco aqui para ouvir, para aprender, aí acaba caindo nessas armadilhas. E se algum profeta ficar bravo com nós, Fabiano, é porque é falso profeta. É falso. Porque está aplicando golpe por aí. Exatamente. Daí ele que vai se ver com Deus. Com certeza. Nossa parte nós estamos fazendo. Estamos lendo a lição, com base aqui na Bíblia Sagrada. E só para concluir essas histórias, Fabiano, nenhuma termina bem. Não. As pessoas que vivem guiadas por profeta e profetiza. Tem muita profetisa também. Não termina bem. E ainda, Fabiano, já emendando um assunto no outro, cuidado também com as profecias de casamento. Meu Deus. Eu conheço uns também aí que, misericórdia, Tem que não deu certo. Tem que entender o propósito da profecia. Exatamente. Para que Deus
usa a profecia? Para falar com o povo, para falar com a sua igreja, para preparar a sua igreja para aquele grande dia. Exato. Isso que é o principal. É para alegrar o coração da igreja. É para dizer para a igreja, olha, a igreja, nós estamos falando do povo, as pessoas, olha esse caminho que estão tomando não é o certo, volte para cá. Exato. E aí o Senhor diz, eu estou com vocês, eu ajudo, e Ele conforta, olha, está próximo a minha vinda, é para isso. É para o dia a dia, é para cada dia. O evangelho é dinâmico, é dia a dia. Nós temos uma vida com Cristo. É verdade, irmãos. Para fechar aqui o ponto 1, vem falar a respeito do profetismo, né? Que de acordo com o dicionário teológico, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor e reaviver a esperança messiânica. Esse foi um movimento, né, irmão Márcio, que começou lá entre os profetas, né, para combater, né, todos esses problemas. Nós temos os chamados profetas menores na Bíblia, né? Menores pelo tempo que eles profetizaram e pelo tamanho do livro que deixaram, não pela importância. Amós, tem vários ali, tem, né? Vários. Enfim, não me lembro agora fugiu não, mas então eles combatiam isso. E olha que interessante o final aí, Fabiano, leia para você ver aí. Ó. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Está disposto a passar por isso? Então... Agora imagine, irmão Márcio, isso aí valesse para os nossos dias? Agora ser profeta para andar de jatinho, para baixo e para cima. Fica bom, né? Fica fácil, né? Poxa. Então... Aí fica bonito. O ponto 2 da lição, o profeta do Novo Testamento. A importância do termo profeta. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja. A igreja antiga, né? Apóstolo, profeta, evangelistas, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Com certeza a igreja primitiva é exemplo para tudo. Para nós, né, irmão Márcio? É interessante, Fabiano, que nós estudamos sobre o apóstolo na aula passada, né? Então, no começo da igreja, na igreja primitiva, a igreja que começou Pedro, depois Paulo, enfim, o apóstolo e o profeta andavam juntos, né? Caminhavam juntos no ministério, trabalhavam juntos. O profeta, o apóstolo, nós vimos que é o que vai anunciar, que vai evangelizar, que vai plantar a igreja, e o profeta, o profeta com o ministério, ele estava junto para ajudar, para edificar, para dar crescimento e para evitar que as heresias entrassem na igreja. Exatamente. Mas o fundamento, Fabiano, não era outro, era Cristo, já tinha sido posto o fundamento. Então eles edificaram as paredes da igreja, aqui simbolicamente falando, que somos nós, as pessoas, eles foram colocando as pessoas dentro do corpo de Cristo no mesmo fundamento. Quando veio as revelações lá de muito mais tarde, mas só para nós ter uma ideia, Joseph Smith, Maomé e outros tantos, já colocaram sobre outro fundamento, que não é Cristo. Então aquilo é heresia. Paulo mesmo disse, o fundamento é o mesmo, é o fundamento. E aí a igreja foi construída assim, no fundamento, que Cristo é o fundamento, em cima dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Exatamente. O alicerce sempre foi Cristo. Sempre foi Cristo. Quando a casa tem a rocha perfeita alicerçada, que é Jesus, pode vir vento, pode vir ventania, vendaval, que não vai derrubar. Tanto é que Paulo diz em Gálatas, né? Mesmo que um anjo venha trazer outro evangelho que não seja o que nós anunciamos a vocês, seja anátema. Então, e todas as religiões de confusão do mundo aí, Fabiano, começam com um anjo. A revelação de um anjo. Exato. Olha o perigo que é. E a igreja do Senhor está aí, alicerçada em Cristo. É verdade. Que é a pedra fundamental. Fundamental. Né? Então, mesmo que nós estamos passando por um período tão difícil, né, por causa dessa pandemia, não podendo se reunir, muitos crentes preocupados que a igreja vai fechar. Não, jamais. O dono da igreja é Cristo. Ele já venceu. Está lá em Apocalipse que ele já venceu. Só estamos aqui prontos, aqui esperando o momento que nós nos encontrarmos com Cristo no céu. É verdade. Então, independente da situação que estiver passando nesse momento,
perseguição, não podendo abrir igreja, a igreja vai vencer. A vitória já é garantida. Já foi garantida. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós temos que prestar atenção também, Fabiano, tem duas igrejas, a visível e a invisível. A visível, essa que nós temos aqui dentro agora, essa que está com redução por causa das normas sanitárias, etc. Essa parece que está sofrendo, parece, mas não está. Agora, a invisível, essa não sofre nunca, porque Cristo, ele já venceu para as duas, para a visível e a invisível. E quando a visível aqui, quando se chegar um dia que seja proibido falar de Jesus, a porta aqui pode estar fechada, mas a minha vida e a sua não vão estar. Amém. Nós vamos enfrentar, nós vamos defender as convicções que temos pela fé, mesmo que seja preciso morrer por Cristo. Então a igreja não fecha nunca, jamais. Jesus venceu, ele é o maior. O subtópico 2 aqui vem falar a respeito do ofício, né, do profeta neotestamentário, nós já comentamos Já comentamos. Né? Você acompanhava lá os apóstolos, tinha sua função certinho. No terceiro subtópico vem falar a respeito do objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, como já comentamos, a igreja, o corpo de Cristo deve desenvolver-se para a edificação e amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Exatamente. Como você acabou de falar, irmão Márcio. Tem que estar em comunhão com Deus. Tem que estar em comunhão. Aí vai ter o direcionamento do Espírito Santo, que é como Deus quer. Aqui, Fabiano, só um pouquinho. Aqui diz, ainda no subtópico 2, está falando aqui, por causa da mensagem de justiça que o profeta apresentava em tempos de apostasia. Eu só quero falar sobre o que é apostasia. Apostasia é o abandono da fé deliberadamente. Muitos crentes hoje estão abandonando a fé deliberadamente. Ele mesmo está achando que não vale mais a pena servir a Deus. Então ele está se apostatando, ele está saindo devagarinho, porque a apostasia não acontece de uma vez só. Nós vemos que o povo de Israel começava a apostatar devagarinho, começava a pôr um ídolo lá no portão, daqui a pouco estava dentro de casa. Então nós temos que tomar cuidado com a apostasia, porque ela vem devagarinho e vai esfriando a fé. Você veja, Fabiano, uma das coisas que nós não podemos deixar nunca, o crente, é de ler a Bíblia, todo dia. Mas eu não tenho vontade, crie vontade, vá lá, crie o hábito de abrir, é a palavra de Deus, mas é você que tem que procurar ela. Jesus já nos salvou, Deus já nos resgatou, agora nós temos que ter, a nossa força está aqui. Nossa parte nós temos que fazer. Nós não podemos ficar só procurando alimentos prontos, nós temos que buscar intimidade com Deus. Verdade. Isso mesmo, Márcio. Então nós temos que fazer nossa parte. Porque a apostasia está muito grande nas igrejas, Fabiano, muito grande. E é como você falou, vai devagarzinho. Vai devagar, daí vai. Não vou num culto hoje, eu não vou na escola dominical. Exato. Quando você vê, você já está um ano sem ir para a igreja. As influências do mundo estão entrando devagar. É a moda, é isso, é aquilo. Mas está chegando, todo mundo faz. É a linguagem, está trocando até o vocabulário dos crentes. Isso chama-se apostasia. Isso aí é movido pelo diabo, é para tirar a pessoa de perto de Deus. Você engana, né, irmão? Engano. Pode ir servir a Deus de qualquer jeito. É. Pode ir de qualquer jeito que recebe, não é assim? O que aconteceu lá com os filhos de Arão? É verdade. Foram de qualquer jeito? Foram fulminados. Exato. Foram fulminados, porque foram de qualquer jeito levar a arca do Senhor. O ponto 3 da lição, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Aqui um tema bem importante, né? Que vai falar sobre simplicidade e arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, Oséias e do próprio Senhor Jesus. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios, profetiza objetivando a autopromoção, ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Verdade. Jeremias, Fabiano, ele chorava, ele olhava para... Ele falava que Deus já tinha falado, vai acontecer isso, vai
o povo vai ser levado cativo daqui, vai morrer muita gente. Ele chorava, ele trazia aquela mensagem de juízo, mas chorando, de tristeza, porque ele sabia que ia acontecer. Então o profeta ele não pode se alegrar, né? Intimidar as pessoas. Exato. O falso profeta ele vem com a intimidação, ele quer pôr a espiritualidade dele, a falsa, que ele não tem, mas ninguém sabe até aquele momento, ele quer pôr na frente de tudo. Exato. E tem uns que começam a dizer, Deus me mostra, intimidando já, eu oro 10 horas por dia, 15 Exato. Horas, de noite, de madrugada. Eles querem ser os intocáveis, né? Exato. Soberbo. E ainda pega um versículo da Bíblia lá que diz, aí daquele que tocar no ungido do Senhor, e inverte para a situação deles. Aí vê o contexto, né? Exato. Aí vê o contexto. E aí as pessoas que não querem nada de conhecimento entram nessa. Exatamente. Então eles vêm intimidando. Outra coisa, eles são bajuladores. Eles querem estar perto de quem possa lhe trazer algum benefício. Exato. Se não trouxer benefício, eles não estão. E no Antigo Testamento tinha muito isso, né? Jeremias ele falava a verdade de Deus, mas tinha 200 lá que bajulavam o rei. Exatamente. E eles estão por aí, Fabiano. Infelizmente, irmão Márcio, e tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. E tem igreja que coloca eles em pedestal, né? Pedestal, exatamente. Pedestal. Chega a fazer um endeusamento desses falsos profetas, infelizmente. Mas o dia deles vai chegar. Vai chegar. Deus vai dando corda, mas uma hora a justiça vem. O subtópico 2, pelos frutos o conhecereis. Ali no meio, irmão Márcio, Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, ou melhor, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. É verdade. E aqui no fruto está a coerência, né, Fabiano? Entre falar e fazer, né? Exato. Eu estou falando aqui, mas a minha vida também tem que condizer com o que eu estou falando. Então, não consegue se esconder isso, né? Logo vai se descobrindo. Com certeza. Né? Essa pessoa é na igreja, por exemplo, mas na família é outra. É um tirano dentro de casa, né? Ele é mau para a mulher, para os filhos, e vice-versa também. A esposa é má para o marido, enfim. E a sua conduta na sociedade demonstra isso, né? Não paga ninguém, enrola todo mundo, não tem compromisso, promete, não cumpre, disse para você que 10 horas ele está lá no compromisso, não vem, não avisa. Tudo isso é fruto que vai aparecendo. E aí nós vamos entendendo a essa pessoa que fala que tem tanto poder de Deus, mas tem uma vida tudo errado desse jeito. Então, pelo fruto se conhece. Com certeza. E é pelo fruto que vem a salvação. Né? E outro ponto também, Fabiano, é a obediência, né? É. Obediência a Deus, obediência às lideranças eclesiásticas, obediência às lideranças civis. Tudo isso é fruto. Tudo isso é fruto. E é o exemplo, né? O testemunho que tem que ser dado. E no subtópico 3, para fechar nossa lição, ainda sobre o falso profeta, né? Apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Na obra Assim Diz o Senhor, de John Beverly, diz que os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. É isso que Deus quer, né, irmão Márcio? É verdade. Que você tenha um discernimento do Espírito Santo, Sim. Através da leitura da Palavra de Deus, do aprendizado, né? Para poder discernir Sim. essas armadilhas. Além de buscarmos o discernimento espiritual, nós também temos que entender que precisamos ver os frutos, como falamos, e saber se aproximar das pessoas realmente piedosas da igreja, ouvir conselhos de quem tem conselho para dar, porque tem pessoa que não tem conselho para dar, Fabiano. Ele não pode dar conselho, mas ele quer. Então você tem que ouvir o pastor da igreja. Aqui na igreja, mas a igreja tem muita falha. Claro que tem, nós somos todos humanos, mas ainda, Fabiano, as melhores pessoas ainda estão dentro das igrejas. Com certeza. Todas as falhas ainda estão aqui, porque estão buscando o aperfeiçoamento, como nós lemos ali agora há pouco. Então,
eu vou repetir aquela frase antiga que diz assim, né? O golpe está aí, cai quem quer. Então, e nós não queremos que você caia, nós queremos que você, aluno, aluna da escola dominical, que você leia a palavra de Deus, que deixe o Espírito Santo falar com você. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma influência como dizem, não, ele é uma pessoa. Converse com ele, assim como você conversa com seus amigos, seus familiares. Tire um tempo para Deus, para você conversar. A palavra de Deus, não é que Deus vai te revelar, já está revelado, mas Ele vai abrir os seus olhos para o entendimento. E vai colocar pessoas na sua vida que vão te ajudar. Com certeza. Mas é preciso também, Fabiano, não querer levar vantagem. Claro. Porque daí pela vantagem, né? Aí dá tudo errado. Profecia, por exemplo, Fabiano, já estamos encerrando, eu sei que já está para encerrar. Mas profecia, por exemplo, Fabiano, não é para acrescentar bem material para ninguém. Não é para dar bom emprego para ninguém. Não é para cuidar de nada da vida de ninguém. Não é isso. A sua vida, a sua conduta, peça direção a Deus e faça o seu caminho. Estude, se forme, busque o melhor para você. Não é pecado estudar, ter uma faculdade, 2 ou 3, enfim. Desde que isso não interfira, não atrapalhe na tua adoração a Deus. Mas não fique buscando profeta para saber que cor que você vai comprar do carro, que mês que é. Não, busque em Deus. A profecia, já falamos aqui, o profeta é para conduzir para o céu, não é para a terra. É isso mesmo, Márcio. Por isso que nós temos que estar alerta. Sempre, verdade. Alerta com o que está acontecendo à nossa volta. Nós sempre estamos falando que Jesus está às portas. Tudo que Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo. Foi ele. E os falsos profetas já são aí indícios de que estamos chegando na reta final da igreja. Foi Jesus que advertiu, né? Sim. E também quanto a isso, Jesus falou, nem todos que me dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então ele está falando dos falsos profetas, das pessoas que têm essa vida dupla, né? Que tem uma falsa piedade, aquela pessoa que tem, você olha e ele consegue convencer pela falsa piedade. Mas eu ainda creio muito, Fabiano, que o Espírito Santo não deixa a gente entrar nesse negócio errado. Se eu realmente der lugar para ele trabalhar na minha vida, ele vai mostrar. Com certeza, tem que dar espaço para o Espírito Santo. Verdade. Senão, aí você está sozinho. Verdade. Colocar mais alguma coisa, irmão Márcio, antes da nossa conclusão? Eu só contar uma historinha. Pode. Verdade, história com H, que com E é invenção. Andou um profeta por aqui uma vez, muito usado por Deus. Aí fomos descobrir, ele tinha 3 crimes no Rio de Janeiro e estava fugindo da polícia. Meu Deus do céu. Ele cometeu 3 assassinatos, estava aqui. Estava profetizando. Na casa de nossos irmãos, já estava quase morando numa casa. Perigo, né? Mas como eu estou falando, por isso que eu lembrei, porque o Espírito Santo mostra o perigo. E aí Deus mostrou, uma pessoa foi e disse, olha, vamos ver. Aí deram uma conversada com ele, realmente a máscara caiu. Mas quantas pessoas ele já estava iludindo? Brasil afora, não é só aqui. Que aqui ele achou, ficou. Né? Ele ficou aqui por quê? Porque deram as portas abertas. Portas abertas, ele entrou. Deram liberdade para ele e se aproveitou. Trazia grandes promessas, né? Então, e é isso que o povo quer ouvir, né? Muita gente quer ouvir isso daí, né? Coisas bonitas, promessas. Nós devemos, Fabiano, como eu disse no começo lá, nós acreditamos na profecia, claro que sim. Mas devemos buscar o discernimento espiritual e buscar mais a essência do que a aparência. Porque as aparências enganam. Com certeza. E como enganam. É verdade. A nossa conclusão diz assim: acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os dons, a dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido a preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Então, se você tem um ministério de profeta, se Deus lhe deu esse ministério, e você está em casa aí, nos assistindo, está quietinho, né, irmão Márcio? Esse é o momento de você se levantar. Verdade. Se levantar e proclamar o evangelho que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixe para a última hora.
Jesus está às portas. A qualquer momento nós podemos ser arrebatados. É verdade. E vai ser cobrado de nós o que fizemos e o que não fizemos. Exatamente. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho condição nenhuma. Tem, você tem Jesus. A maior condição é Jesus. Não é o dinheiro, não é o transporte, não é nem a saúde. É Jesus Cristo a maior condição. Com certeza. Fabiano, para encerrar, eu quero deixar esse conselho aqui. Quem tem um dom de Deus deve ter consciência de que é apenas um servo ou uma serva e que serve a Deus e ao próximo. A Bíblia diz que depois do orgulho vem a queda. Então não se orgulhe, seja humilde. Tudo que eu tenho, que você tem, foi Deus que nos deu. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus Até a abençoe. próxima aula, se Deus assim permitir.